Graça e paz de Jesus, chegamos ao nosso 14º dia desse tempo de jejum, de consagração e oração, como atalaias de Deus, profetas e profetisas do Senhor. Louvado seja Deus por nos sustentar até aqui. E o nosso tema desta devocional de hoje é Posicionados na Verdade. Nosso texto profético é do profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Nos diz assim, palavra do Senhor: quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor, estou cheio de justiça e força, para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. O profeta Miqueias, assim como nós, viveu num período e num tempo de muita corrupção política, muita injustiça social, e o povo vivia uma decadência espiritual. Enquanto muitos líderes e falsos profetas anunciavam uma mensagem de conveniência, Miqueias se destacou pela sua coragem e pela sua firmeza em proclamar a verdade de Deus. A fonte de sua autoridade não estava em um título de profeta ou na influência que tinha no povo como líder de uma tribo, nada disso. A fonte da autoridade de Miqueias estava na presença do Senhor. E foi por isso que ele declarou: estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Esse é um detalhe fundamental. O profeta Miqueias estava firmado sob uma capacitação divina. O Espírito do Senhor enchia Miqueias com discernimento e ousadia para falar, proclamar e anunciar a verdade. Assim aprendemos que toda liderança espiritual e verdadeira nasce da dependência do Espírito de Deus. E a falta que a presença de Deus pode fazer torna tudo superficial. Aonde não há presença de Deus, sobra muita superficialidade. Precisamos estar atentos para não viver no padrão deste mundo. Miqueias entendeu algo poderoso. Onde o Espírito de Deus enche, ali a verdade, a justiça e a autoridade. Ele não foi chamado a viver segundo o padrão corrupto, injusto, o padrão desse mundo, que é um padrão relativo, onde hoje cada um também tem a sua verdade e quer viver até mesmo a fé do seu próprio jeito. Não estamos vivendo dias diferentes do que enfrentou o profeta Miqueias. O profeta também afirmou estar cheio de justiça e de força. A justiça aqui aponta para o alinhamento com o caráter santo de Deus, enquanto, ao falar de força, revela a coragem do profeta de não se calar diante do erro e da má conduta das pessoas, da maneira como elas viviam. Miqueias aqui ele não fala buscando agradar pessoas, mas ele tem uma fala que confronta, até incomoda sim, porque é uma fala que denuncia o pecado e chama o povo para um arrependimento, ainda que isso custasse uma certa oposição para com ele. Esse é o papel profético, esse é o papel do profeta, é falar em nome do Senhor, mesmo quando a mensagem incomoda. Ao olhar para a justiça, lembramos, Deus é justo. E ao falar de força para proclamar a verdade, que vai de acordo com a verdade do Senhor e o caráter santo de Deus, nos posicionamos nessa verdade como quem agora não vive mais por likes ou por curtidas. Não viva dessa maneira, meu irmão e minha irmã. Eu digo a você, assim como Miqueias, tenha coragem para sair da superficialidade e não viver por likes e curtidas, mas viva sim para honrar a Deus. Esse é o nosso estilo de vida. Estamos vivendo um tempo onde, nesses dias de jejum, estamos deixando claro para o mundo espiritual e para qualquer pessoa que esteja à nossa volta e tenha contato conosco,
Estamos nesses dias de jejum porque tomamos uma decisão e nos posicionamos. Nós não somos como o povo que vive uma espiritualidade rasa e superficial. Estamos sim nos separando, orando, jejuando, nos consagrando, pagando um preço de sacrifício sim, porque queremos caminhar na verdade. E decidimos não viver uma espiritualidade de conveniência, não relativizar a verdade e não viver segundo o padrão desse mundo. Não estamos trilhando dias e fazendo jejum, buscando agradar pessoas, ou até mesmo a nós mesmos, mas fazemos isso para honrar ao Senhor e a sua santa vontade. Somente mortificando a carne, fortaleceremos o nosso espírito, para, como Miqueias, podermos declarar: estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor, cheio da verdade de Deus que liberta, cheio de justiça e força, para anunciar e proclamar a vontade do Senhor. Esse texto nos desafia hoje a viver com a mesma coragem que viveu o profeta Miqueias. Em um mundo marcado pelo relativismo e pela corrupção, hoje ainda nós somos chamados a anunciar a verdade de Deus com amor, mas também com firmeza, com clareza e também com autoridade espiritual, saindo da superficialidade e vivendo uma vida de profundidade e verdade com Deus. O Espírito Santo nos capacita a viver com integridade. Podemos proclamar arrependimento, perdão e transformação em Jesus Cristo. Assim como Miqueias, nós somos convocados a sermos como testemunhas fiéis e nos tornarmos nas mãos de Deus instrumentos poderosos que revelam a justiça de Deus e convidam as pessoas a terem uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Que hoje a nossa vida seja um instrumento de arrependimento e de transformação para todos aqueles e aquelas que estão ao nosso redor. Nós não vivemos uma espiritualidade rasa e conveniente. Essa é a grande diferença da nossa vida nesses dias de jejum. Essa é a nossa grande pregação e proclamação do Evangelho para esses dias. Testemunhamos que estamos cheios do Espírito do Senhor, do Espírito da verdade, cheios de poder, de justiça e força. Que o Senhor te abençoe, seja um profeta, uma profetisa posicionado na verdade de Deus. Um beijo no seu coração.